Gênesis 18 começa dizendo que o Senhor apareceu a Abraão. Olha que glorioso, o Senhor apareceu a Abraão. A gente vê que o Senhor, a palavra Senhor aqui, estão todas as letras maiúsculas, são caixa alta. E onde Abraão estava quando o Senhor apareceu? No bosque sagrado dos carvalhais do Manre. Então ali aquela terra de Canaã era uma terra, estava bem explícito que era uma terra especial para o Senhor, né? E quando Abraão estava sentado à entrada da sua tenda, era a hora mais quente do dia. A hora mais quente do dia também é a hora o quê? Que tem mais claridade, né? E é uma hora que ele estava ali descansando e tranquilo. Quando nós temos a luz do Senhor, nós podemos descansar e ficar tranquilos, não ficar com a mente voltada ao futuro, na preocupação e na ansiedade. E Abraão ergueu os olhos. Assim, ele ergueu os olhos e viu 3 homens vindo em sua direção. Que a todo momento nós possamos erguer nossos olhos também, para ver o que vem à nossa direção e para buscar as respostas lá do alto, né? Então aqui nós tivemos o Senhor, o próprio Senhor vindo aqui visitar Abraão. E o que Abraão faz? Ele é extremamente hospitaleiro. Ele já manda lavar os pés deles. Nós vemos o contraste disso em Lucas, acho que é Lucas 7:44, quando Jesus está na casa e ele fala assim para o dono da casa: eu entrei na tua casa e tu não me deste água para lavar os pés. Essa mulher, porém, ela com suas lágrimas lava meus pés e com os seus cabelos me enxuga. Então você vê que o Senhor estava falando assim: você não foi hospitaleiro comigo quando eu entrei na sua casa, mas essa mulher usa suas próprias lágrimas e seu próprio cabelo. Aqui então Abraão está demonstrando a hospitalidade e também oferecer uma boa refeição, uma refeição farta, um novilho inteiro. Essas 3 porções que manda fazer de pão eram porções grandes também. Então você vê que a hospitalidade, receber as pessoas é como nós o quê? Quando falamos de Cristo, nós estamos também sendo hospitaleiro para com as pessoas. Quando nós doamos as coisas, é a hospitalidade. Quando nós nos entregamos às pessoas, é a hospitalidade de levar as pessoas a ter esse aconchego em Deus, né? Somente nesses dias tão complexos, né? E aí Abraão, né, manda fazer isso, serve eles com o melhor do seu rebanho, também tomou coalhada, leite, um vitelo, né? E aí os hóspedes lhe indagaram: onde está Sara, tua esposa? Você vê que é a mesma pergunta que fez lá para Adão: onde está Adão? Né? O Senhor, ele sempre gosta de fazer perguntas para que nós paramos e pensamos, porque nós somos muito automáticos, mas o Senhor quer que nós paramos e pensamos. E aí eles falam, ele promete: voltarei a ti no próximo ano. Então Sara, tua esposa, terá um filho. Esse voltarei a ti no próximo ano, literalmente quer dizer tempo da renovação. Essa frase é usada com relação à primavera, que significa nesta mesma época. E o que aconteceu? Sara estava lá na tenda e ela ouviu. E ela pensou no seu coração: como pode? Eu já sou idosa, o Abrão também é idoso. Então ela riu-se no seu coração, no seu íntimo. Agora que estou velha e velho também o meu Senhor, como ainda teremos, né, relações? Como ainda poderemos ter filhos? Então, olha o contraste. Quando Sara diz, agora estou velha, velha vem também literalmente da palavra, gasta como uma vestidura, como uma vestimenta. Então, eu já estou gasta, eu já não sou mais um jovem, não pode sair de mim nada novo. E em contraste, os homens tinham falado para ela: voltarei daqui um ano.
E daqui um ano, literalmente, quer dizer tempo da renovação. Então, para Deus não existe nada que seja impossível, não existe tempo que já passou. Nós vemos Sara, nós vemos também Isabel, que teve João Batista na sua velhice, Noemi, que foi sogra de Ruth e que orientou Ruth junto a Boaz, e que também ali foi o que participou dessa parte da descendência de Cristo, na parte da orientação, Isabel com a João Batista e Sara com Isaac, que representa, né, Cristo. Então isso mostra que Deus nunca pretendeu valorizar uma pessoa pela idade dela. A nossa sociedade nos traz isso, muitas vezes da invalidade, da incapacidade do idoso, mas Deus não é assim. Agora, nós não podemos absorver o que a sociedade diz, e sim absorver como Deus nos olha. Enquanto houver fôlego de vida a nós, existe o tempo da renovação, existe a primavera. Então, não desistas dos seus sonhos e alinhe seus sonhos com o sonho de Deus, porque os nossos sonhos são passageiros como a erva, mas o nosso sonho alinhado com Deus é um propósito eterno e ele dura para sempre. E aqui depois, né, a Sara fala isso e o anjo diz, os homens dizem que Sara riu e ela com medo, ela diz que não riu. Olha só, o medo nos faz esconder as coisas. O medo nos faz fugir da verdade. O medo nos faz omitir a verdade. Só que muitas vezes não está tão claro e latente o nosso medo. Então vamos abrir o coração ao Senhor. Senhor, me mostra quais são os meus medos. Quais são os meus medos e por ele eu oculto tantas coisas na minha vida. Por causa dele eu fujo de tantas verdades ou eu luto com rebeldia a essas verdades, né? Então sempre tem grande significado as coisas que o Senhor coloca na palavra dele para nós, né? E aqui também fala: acaso existe algo demasiadamente difícil para o nosso Deus? Eu tenho essa frase escrita aqui no meu guarda-roupa colada para todo dia eu ler. Acaso existe algo extraordinariamente difícil para Yahvé, para o nosso Deus? Então, nesta mesma época de primavera, no próximo ano, retornarei à tua presença e Sara terá um filho. Amadas, não existe nada difícil ao nosso Deus. Só que nós temos que prestar atenção numa coisa: se aquilo que nós queremos é alinhado com a vontade de Deus. A vontade de Deus é trazer o seu reino à terra por meio de nós. Ele fala que nós somos a luz do mundo e o sal da terra, né? E agora nós vamos ver uma coisa que Abraão fez extraordinária, que Deus também deu isso para que nós possamos fazer. Então os 3 homens estavam indo embora. Enquanto os 2 foram à frente, o Senhor falou consigo: ocultarei de Abraão o que planejo realizar? O Senhor quer ter um relacionamento conosco. O Senhor quer falar o que vai no coração dele para nós. E aí o Senhor falou para Abraão o que ia fazer, né? E Abraão, aqui já é Abraão, né? Não é mais Abrão. Então, o Senhor compartilha com Abraão o que vai fazer. E ele diz assim: as acusações e os gritos contra Sodoma e Gomorra são tantos e tão expressivos, o seu pecado é por demais grave. Então, você vê que existem pessoas que sofrem com uma terra que tem grande violência, que tem grande idolatria, que tem grande pecado. A gente muitas vezes olha para os habitantes de lá e, entre aspas, a gente fica com dó. Mas eles estão, o que a atitude deles está repercutindo? As acusações e os gritos contra Sodoma e Gomorra. Então existem coisas que eles estão fazendo de mal para outras pessoas.
Aqui vai o que eu vou falar, eu não li lugar nenhum, mas a gente sabe que essas cidades pagãs também elas sacrificavam seus filhos, elas sacrificavam crianças, elas matavam outros seres humanos para adorar a Deus. Então pode ser que esses gritos, essas acusações também vai ao trono de Deus dessas mortes, porque como fala a Bíblia que o sangue de Abel, ele clama até hoje pela justiça. Então nós cremos que o grito daqueles também que foram tidos por violência, eles também clamam por justiça na presença de Deus. E aí o Senhor falou que chegou a ele essas tão expressivas pecados de Sodoma, né? E o que aconteceu? Depois que o Senhor falou isso a Abraão, o que que fez? Gente, olha como Abraão conversou com Deus. Mas Deus, antes eu quero ressaltar uma coisa. Deus fala assim: ocultarei ao meu amigo Abraão? Lembra também que Jesus chamou os discípulos de amigo? O Senhor, Ele quer ter nós como amigo no cumprimento da obra nessa terra, como realmente aliados dele. Ao mesmo tempo, Ele é nosso Senhor, Ele é nosso Salvador e ao mesmo tempo Ele é nosso melhor amigo. Então, quando você tiver um problema, não vai para um amigo físico, em primeiro lugar, vai para o seu amigo espiritual, para o nosso Deus. Ele quer ouvir de nós tudo que vai no nosso coração. E aqui, olha que Abraão fala ao Senhor no versículo 25. Longe de ti cometeres tal atrocidade, fazer morrer o justo com o pecador, de modo que o justo seja tratado como pecador. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Gente, que intimidade, que intimidade. Eu fico assim, boca aberta com tal intimidade, né? E o Senhor responde: olha, se eu encontrar 50 justos em Sodoma, perdoarei toda a cidade por amor a eles. Então, amadas, olha, se nós formos a única na nossa família que tememos ao Senhor, se nós formos a única na nossa casa que honramos ao Senhor, que recebemos Deus como nosso único Salvador, como nosso único Deus, Ele vai salvar a nossa casa. Em outro versículo diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Por amor de um, o Senhor abre a porta a outros. Aqui era uma cidade e o Senhor chegou até o número de 10 para salvar toda a cidade. Quanto mais nós, uma na nossa casa. Então veja que bênção o Senhor coloca na nossa mão. Que ferramenta o Senhor coloca na nossa mão. E outra coisa que tem muito valioso aqui, Abraão intercede por Sodoma. Nós temos que interceder. A nossa tarefa é interceder, é orar. E aqui interceder por uma causa, é interceder pelas pessoas. Tantas pessoas agora estão no leito de dor, passando por tantas dificuldades, e nós vamos lá interceder. Interceder para as pessoas receberem a salvação, para os seus olhos serem abertos, seus ouvidos também. Então, olha, Abrão intercede por Sodoma. E aí, uma mulher sábia, ela intercede, ela edifica a sua casa e ela santifica a sua casa. Assim possamos interceder e ser essas mulheres sábias.